Se você chegou aqui nesse vídeo, é um sinal de que você se preocupa com a cura do mundo. E se você se preocupa verdadeiramente em manifestar esse estado aqui no nosso planeta, eu quero te pedir para você assistir esse vídeo até o final, porque eu trago nesse vídeo uma mensagem de um anjo verdadeiro nos falando sobre o que nós temos que fazer para a cura do mundo. Olá, curador! Olá, curadora! Eu sou o Felipe Rodrigues e esse canal é um canal onde a gente fala sobre a verdadeira espiritualidade e a inteligência espiritual. E hoje eu quero trazer para você uma mensagem que mexeu com as minhas estruturas, abalou a minha estrutura, a minha forma de enxergar o mundo, a minha atuação no mundo e como que isso pode provocar e manifestar a cura do nosso planeta. E no momento em que a gente está vivendo, falar sobre cura do planeta com certeza é um tema bastante interessante. Agora, antes de mais nada, vamos entender quem é esse anjo que trouxe essa mensagem. Esse anjo chama Rehael e ele é um dos 72 nomes de Deus. O que são esses 72 nomes de Deus? São desejos do Criador para a humanidade. E como a gente está falando do Criador, como esse desejo é extremamente forte, extremamente poderoso, esses desejos criaram vida e se tornaram anjos, anjos especiais que carregam nas suas asas energias extremamente poderosas para nós e para a nossa vida. E foi Rehael que trouxe a mensagem que me motivou a gravar esse vídeo diretamente para você. Eu estou escrevendo um livro sobre anjos, falando exatamente como que esses 72 nomes de Deus, ou 72 anjos cabalísticos, têm o poder de nos ajudar a transformar completamente a nossa vida. E é muito interessante como que tem se dado o processo da escrita desse livro. São 72 anjos, então eu me conecto com um a um desses anjos para que eu possa extrair o melhor dessa energia, para que eu consiga, através da conexão, melhorar o meu espírito, melhorar a minha energia e dessa forma eu consiga traduzir o que essa energia quer dizer, que é o que vai estar lá no livro. E quando eu cheguei no anjo Rehael, eu tive uma certa dificuldade de me conectar com a essência de Rehael. E eu busquei várias formas, fiz várias atividades, vários exercícios, mas estava sendo muito difícil essa conexão. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, por que estava tão difícil, até que a minha ficha caiu. O anjo Rehael fala sobre a cura do mundo e nós estamos no momento onde, com certeza, a maior parte das pessoas do planeta, se não todas as pessoas do planeta, estão de olho exatamente na questão cura do mundo. É um momento onde todos nós, enquanto humanidade, e todos somos um, desejamos basicamente uma coisa só no momento: a cura do mundo. A gente quer que tudo volte ao normal. A gente quer que a cura se manifeste dessa doença terrível que está assolando todo o globo. E por isso a conexão estava tão difícil, porque nós estamos conectados com o anjo contrário, com a energia contrária do anjo Rehael. Quando eu percebi isso, eu ativei em mim esse desejo profundo de manifestar a cura do mundo. E o meu coração começou a doer, foi doendo real, foi doendo físico. E era como se tivesse uma mão apertando o meu coração por dentro. Eu lembro que eu conversei com o Rodrigo sobre essa sensação. Falei, olha, eu preciso parar um pouco aqui essa conexão, porque tá doendo muito o meu coração, tá muito pesado isso. E aí eu até tive que contar com a ajuda de uma esmeralda, que eu tive que posicionar ela no meu coração para poder fazer a limpeza, harmonizar os meus batimentos cardíacos e todo o meu chakra, para que eu conseguisse de fato encontrar essa conexão, girar a chave do anjo contrário para o anjo Rehael, para que eu pudesse então manifestar essa mensagem do anjo Rehael. E a mensagem foi tão bonita, a mensagem foi tão profunda, que eu falei, olha, antes do livro estar pronto, eu tenho que ir lá no meu canal do YouTube e compartilhar isso com você que me segue. Porque essa informação, na verdade, ela é tão poderosa para esse momento que a gente está vivendo, que eu não posso guardar ela só para mim. E eu acredito que ela chegou até mim, porque eu tenho certeza que vai chegar na mão de muitas pessoas. E quanto mais pessoas souberem dessa mensagem do anjo Rehael para a cura do mundo, mais rápido a gente vai caminhar para uma verdadeira cura do nosso planeta. E se você não sabe,
É exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos num processo de correção do nosso planeta. Tudo isso que a gente está vendo acontecer, e não é só a presença do vírus, mas a política está uma loucura, a economia está uma loucura, as pessoas estão cada vez mais loucas, enlouquecendo literalmente. E eu vou gravar um vídeo sobre esse tema, porque nós estamos vivendo de fato uma guerra espiritual. Você acredite ou não, nós estamos num momento de guerra espiritual. É uma guerra real, está acontecendo. E esses são um dos sintomas. E o mais interessante é que todo esse processo já foi profetizado pelos antigos sábios e sábias da humanidade. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui na mensagem do anjo Rehael. Só tomar um gote de café. Para ver se desce melhor, se aquece a garganta para eu te falar sobre essa mensagem. Veja bem. O que Rehael me trouxe sobre a questão cura do mundo e as mazelas que nos assolam? Todas as mazelas e iniquidades do planeta, elas surgiram da nossa ideia de separação, de que eu estou separado de você, que eu sou um ser completamente independente, individualizado e que a minha vida é minha e que a sua vida é sua e o que você faz não interfere na minha e vice-versa. Essa ideia não podia ser mais errada, não podia ter mais equívoco num pensamento do que esse que nos separa, porque nós somos de fato um só. Nós somos pedaços de uma mesma alma que foi se partindo, dividindo. Nós somos um só. Nós estamos interligados. E é muito interessante quando a gente observa que até no estudo da psicologia nós temos essa conexão com essa verdade espiritual. Quando Jung falou sobre a mente coletiva e tudo que nos conecta através do nosso inconsciente, ele estava ali, de certa forma, revelando a nossa unicidade, aquele ponto espiritual que nos conecta a cada ser humano e a cada ser vivo que está nesse planeta. Nós não estamos só conectados com as pessoas, nós estamos conectados com as árvores, com as plantas, com os minerais, com os animais, com os insetos. Nós também estamos conectados com os astros, nós estamos conectados com todo o universo. E a ideia de que isso não é uma verdade tem trazido cada vez mais mazelas para o nosso planeta. E olha só, o momento que a gente está passando agora, que a gente passou começou em 2020, está se estendendo em 2021 e provavelmente vai nos acompanhar por bastante tempo, é para uma correção do planeta. Perceba, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, curador e curadora. Nós estamos no momento de correção do planeta e houveram alguns períodos de correção antes de 2020, antes desse nosso período da atualidade. Nós tivemos, por exemplo, o dilúvio. O dilúvio nada mais foi do que um momento de correção de todo o planeta. Curador e curadora, a humanidade na época do dilúvio estava completamente perdida. Hoje existem discussões, principalmente discussões positivas, positivas, entenda o que eu vou dizer, mas discussões entre quem é o melhor, quem é o que se dedica mais a uma causa, quem estuda mais, quem se dedica mais ao trabalho. Isso tudo, apesar de ter conexão com o ego, são discussões positivas quando equilibradas, porque buscam cada vez mais o nosso potencial. Na época do dilúvio, as pessoas discutiam para saber quem era a pior pessoa, quem era aquele ou aquela que fazia maiores maldades, se mantivesse para que o Criador pudesse purificar o planeta. O segundo momento de correção que eu quero trazer aqui como exemplo é o momento da Torre de Babel. A Torre de Babel também foi um momento de correção. O ser humano estava construindo uma torre em direção ao céu, porque ele queria alcançar o Criador e alguns queriam ser, inclusive, mais do que o Criador. Mostrar que eles poderiam ser mais do que aquela energia, aquela inteligência que os criou. Só que acontece o seguinte, curador e curadora, algumas pessoas que estavam participando da construção da Torre de Babel, essas pessoas tinham o desejo de se igualar ao Criador, mesmo que de forma errada. Aquelas pessoas tinham o desejo de se equilibrar, de se igualar ao Criador, porque pensavam, bom, se eu sou imagem e semelhança do Criador, desse ser maravilhoso, eu quero ir ao encontro dele, eu quero ir até o encontro dele, chegar ao nível dele, para que eu possa conversar de igual para igual com ele. E acreditava que aquela forma errônea era a forma correta
de se aproximar do Criador. Mas perceba que aí, na história da Torre de Babel, existia bondade em certo nível. E a correção foi diferente, não precisou de que todas aquelas pessoas morressem. Não precisou que uma grande catástrofe acontecesse. O que aconteceu é que as pessoas deixaram de se entender e as línguas foram formadas naquele momento e as pessoas não entendiam a língua das outras. Foi um grande momento de correção do planeta. E desde 2020 nós estamos vivendo mais um grande momento de correção do nosso planeta. Agora, correção do quê? Você pode estar se perguntando. E é aí que entra a mensagem do anjo Rafael. A nossa sociedade se tornou uma sociedade hipócrita. A hipocrisia, ela está dominando o coração da nossa humanidade. Nós estamos fechando os nossos olhos para a dor do nosso próximo. A gente está fechando os nossos olhos para aquilo que a gente sabe que pode interferir, sabe que pode fazer a diferença, mas não faz. Por quê? Porque eu estou me tornando hipócrita. E eu não estou falando isso só para você que me ouve, eu estou falando para mim também. Porque essa mensagem do anjo Rafael mexeu com as minhas estruturas. E eu pensei, gente, eu estou me tornando uma pessoa hipócrita. Eu fui hipócrita a minha vida toda, mas agora eu não quero mais ser tão hipócrita. E é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. O que está acontecendo? Veja bem, nós sabemos que muitas empresas do ramo da moda, do ramo de segmento, essas empresas de departamento, essas empresas, elas utilizam de trabalho escravo para fazerem as suas peças de roupa de departamento, para que elas fiquem muito baratas e possam ser produzidas em grande quantidade. Mas não nos importa saber que está sendo usado o trabalho escravo nessas empresas, porque o que nos importa é pagar barato numa peça de roupa que seja bonita, inclusive, boa, bonita e barata. É isso que nos importa. Não nos importa qual é a rede de cadeia até que aquilo chegue naquela loja. E nós sabemos que isso acontece, porque esteve na mídia durante muitas vezes. Foi noticiado várias e várias vezes que muitas empresas de grande nome no Brasil estiveram envolvidas, e eu falo Brasil porque envolve a nossa realidade, mas isso acontece em nível mundo. Mas nós sabemos que essas histórias aconteceram com empresas que nós compramos, que a maioria de nós compra lá. Não é uma simples pesquisa no Google, você vai ter uma lista de mais de 20 empresas que utilizaram ou utilizam trabalho escravo na sua cadeia. E aí você fala, Felipe, isso já acabou. Não, não acabou. Bolivianos são trazidos para cá, para o Brasil, ali na região de São Paulo, no entorno de São Paulo, e eles vivem em situações análogas à escravidão. Aquelas pessoas trabalham mais de 18 horas por dia, elas moram num ambiente de trabalho, elas vivem em situação de semelhança extrema com a escravidão, recebendo muito pouco. E nós sabemos disso, porque nós vivemos na era da informação. Nós vivemos na era da informação, não tem como dizer que a gente nem nunca ouviu falar. Mas o que a gente pensa? Não sei se é assim, não sei se isso tudo é verdade. Não é? Prefere acreditar naquilo que nos fecha os olhos porque nós temos benefícios com aquilo. A própria Apple, na construção do iPhone, construiu várias fábricas na China, aonde as pessoas se matavam porque não aguentavam mais a rotina de trabalho, dividir pequenos espaços com um grande número de pessoas dormindo na fábrica, acordando na fábrica, trabalhando mais de 18 horas por dia, sendo cobrado de tudo, cobrado da alimentação, cobrado da estadia, e ficando ali presas naquele ponto. E chegou veja só, chegou ao ponto de essas empresas que ficaram conhecidas como fábricas do suicídio, que essas empresas, elas colocaram telas em volta dos prédios para impedir que as pessoas cometessem esses atos horríveis contra a própria vida. Porque elas simplesmente pulavam de lá, não aguentavam mais. Mas o que eu quero? Eu quero o meu iPhone. Virou um modelo de desejo, não é? Para muitas pessoas. E a gente simplesmente ignora isso, pensando que isso é lá na China. Isso não faz parte da minha realidade. Nós nos tornamos hipócritas. Nós fechamos os nossos olhos para a dor do nosso outro, para a dor do próximo. Por quê? Porque nós estamos tendo benefício com a dor do outro. E não é engraçado que um vírus que surgiu na China contaminou todo o mundo com medo
todas as pessoas sendo influenciadas por uma coisa que aconteceu num pequeno lugar. E também não é engraçado quando a gente percebe que o mundo inteiro sabe a prática que a China faz de apoio ao trabalho escravo, de fazer censura para a imprensa e para a internet, porque não quer que as histórias que acontecem naquele país vazem para todo mundo em grande volume. Mas nós sabemos o que acontece. Nós sabemos o porquê que algum país esconde as informações que acontecem com seus cidadãos. A gente sabe por que isso acontece, mas nós fazemos vistas grossas. A gente decidiu não olhar para a dor do nosso próximo, porque nós temos benefícios, porque nós temos acesso a produtos baratos, porque a nossa economia gira, porque a economia do mundo gira. Nós nos tornamos hipócritas. Desde que não interfira no meu bem-estar, tudo é permitido. E eu finjo que não vejo, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas veio aí a correção desse nosso grande mal. E a cura para esse grande mal, a cura verdadeira para isso, envolve você que está me assistindo. Envolve você porque quanto mais pessoas despertarem para essa correção, quanto mais pessoas souberem que o que está acontecendo é para corrigir em nós essa hipocrisia, esse egoísmo, essa individualização tão enraizada e tão profunda que a gente até acha que é normal, se mais e mais pessoas tiverem acesso a essa informação e fizerem a transformação, mais rápido a gente caminha para a cura definitiva do mundo, para a cura definitiva do planeta. E como que faz isso? Quando você começa a olhar de fato para o seu próximo. Quantas pessoas no seu bairro estão passando por dificuldades financeiras porque perderam o emprego, porque estão sem acesso ao alimento? Quantas pessoas na sua cidade estão nessa situação? Quantas pessoas, quanta mãe de família solo que está na sua casa com 10 filhos e não sabe o que vai fazer para colocar alimento dentro de casa, porque perdeu o trabalho, porque por enquanto poucas pessoas estão contratando, mas eu trabalho em home office, eu me adaptei e é o fluxo natural da vida, é o fluxo natural da economia. As pessoas precisam se adaptar e quem não se adaptar vai ficar para trás. Esse pensamento é muito egoísta, esse pensamento é muito individualista e é hipócrita, porque se o mundo quebra, se o mundo fale, que a pessoa mais rica do planeta também quebra junto. A economia depende de todos nós, a saúde depende de todos nós, porque estamos todos conectados. Essa curadora e curadora é a correção que todo esse problema de saúde que nós estamos vivendo veio nos trazer. É essa informação que o anjo Rafael trouxe para nós em relação à cura do mundo. E está tão próximo de mim, tão próximo de você, tão possível a gente fazer o nosso papel, a gente aprender de fato a estender a mão para o outro, mas sem a necessidade de que o outro venha nos pedir ajuda. Nós sabemos que precisa. A gente já sabe que as pessoas estão precisando de ajuda, mas a gente talvez queira que essas pessoas venham à nossa porta bater, porque a gente quer fingir que não as conhece, a gente quer fingir que elas não fazem parte da nossa vida, do nosso bairro, da nossa cidade, não é? Então vamos pensar um pouco sobre isso, vamos trabalhar isso um pouco mais, porque dessa forma você não está curando só o mundo, você vai estar curando a sua própria vida. E quando você é de fato generoso e generosa, curador e curadora, quando você de fato entra nessa vibração, você chama a atenção da luz para a sua vida. Você gera uma quantidade absurda de luz e esse é o nosso objetivo aqui nesse canal. Esse é o nosso objetivo aqui, gerar a maior quantidade de luz possível para a nossa vida, para que você possa se conectar com o seu melhor futuro possível. Então, mãos à obra, generosidade, generosidade.